O ar no salão de imprensa parecia diferente naquele dia. Não era apenas mais uma coletiva, havia algo invisível. Uma vibração quase elétrica no ar. O burburinho dos repórteres, o clique nervoso das canetas, o som abafado das câmeras ajustando o foco, tudo parecia anunciar que algo importante estava prestes a acontecer. O relógio marcava as 2 da tarde quando, sem aviso, as portas se abriram. Nenhum som de música, nenhum brilho teatral. Apenas 2 passos firmes. Park Seo-joon e Park Myung apareceram lado a lado, serenos, como se tivessem decidido desafiar o próprio destino. O silêncio caiu pesado sobre a sala. Um instante, ninguém respirou. Eles estavam ali, juntos. Após anos de rumores, negações e teorias que pareciam nunca ter fim. Não havia cenário, não havia ensaio. Apenas eles, 2 figuras que haviam aprendido a amar sob o peso da curiosidade de um país inteiro. Seu João ajeitou o microfone com delicadeza, seus dedos tremendo levemente. O som seco ecoou pelo ambiente, cortando o ar como uma lâmina. Ele olhou para Myung. Ela retribuiu o olhar com um aceno quase imperceptível. Então, ele falou: "Eu sei que vocês esperaram muito por isso." A frase simples foi o suficiente para partir o silêncio em 1000 pedaços. O salão, antes tomado por uma calma tensa, parecia agora suspenso no tempo. As câmeras congelaram, os olhos se arregalaram. Era o início de algo que ninguém imaginava presenciar. Durante anos, o público os acompanhara, não apenas como atores, mas como uma lenda moderna da cultura coreana. Desde o primeiro drama juntos, via algo nos olhares, um tipo de magia que transcendia o roteiro. As redes se encheram de teorias, viagens secretas, mensagens cifradas, coincidências demais para serem apenas coincidências. As agências negavam, os fãs se dividiam. Uns acreditavam no amor, outros viam apenas marketing. Mas naquele instante, tudo que fora dito até então começou a perder sentido. Myung respirou fundo, as mãos unidas sobre o púlpito. Sua voz, quando surgiu, era suave, mas firme, como se cada palavra carregasse o peso de anos de silêncio. "Estamos apaixonados há muitos anos", disse. E o mundo parou. O som de um suspiro coletivo percorreu o salão. Havia repórteres que deixaram cair suas canetas. Outros simplesmente olharam fixamente, incapazes de processar o que acabavam de ouvir. O amor deles, aquele que todos haviam tentado provar ou desmentir, estava ali, diante de todos, desarmado e real. Seu João a observava enquanto ela falava, com aquele olhar de quem já conhecia cada pausa, cada hesitação. Ele então voltou ao microfone. "Nós mantivemos isso em segredo, não porque sentimos vergonha, mas porque queríamos proteger algo que é sagrado. Nosso relacionamento começou longe das câmeras. Queríamos que permanecesse puro." As palavras ecoaram como uma confissão há muito adiada. Em meio ao clarão incessante dos flashes, havia uma ternura quase palpável. Myung sorriu com os olhos marejados. "Houve momentos em que foi difícil", confessou. "Ler histórias inventadas, ver pessoas analisarem cada gesto nosso. Mas prometemos que, quando fosse o momento certo, falaríamos a verdade." Lá fora, o céu parecia mudar de cor. Dentro da sala, a emoção era quase física. Aquele amor que nascera entre bastidores, nas pausas de gravação, nos olhares trocados fora de cena, finalmente encontrava voz. Não era o amor ensaiado dos roteiros nem o romance fabricado pelas revistas. Era o amor sobrevivente, o que suportou o julgamento, o que floresceu no silêncio. As pessoas começaram a perceber que estavam diante de algo raro. Em uma indústria onde cada gesto é calculado e cada emoção medida, Park Seo-joon e Park Myung escolheram a sinceridade. Escolheram falar de amor, um tema que o showbiz sempre tenta transformar em espetáculo, mas que, naquele instante, parecia mais humano do que nunca. As palavras deles não vieram com pompa, vieram com a calma de quem lutou muito para poder dizer algo tão simples: "Estamos juntos." E essa simplicidade foi o que mais abalou todos. Um repórter descreveu mais tarde: "O som da voz deles parecia diferente. Não era performance. Era verdade." Minutos seguintes, as perguntas começaram a se acumular, mas o casal manteve o mesmo tom tranquilo.
Eles não estavam ali para alimentar manchetes, estavam ali para libertar uma história que já não cabia mais no silêncio. Myung olhou para a plateia, os olhos brilhando entre as lágrimas. Por tanto tempo, as pessoas falaram sobre nós. Agora deixem-nos falar por nós mesmos. E ao dizer isso, o ar na sala se tornou leve, como se um peso invisível tivesse sido suspenso. Houve um instante em que todos permaneceram imóveis. Era como se o tempo tivesse parado para registrar aquele momento. Dois artistas, dois seres humanos, finalmente se permitindo amar à vista de todos. Nenhum barulho, nenhum aplauso, apenas o eco do que é verdadeiro. Seu João deu um leve sorriso e se virou para ela. Por um breve segundo, o mundo inteiro pareceu caber naquele olhar. E foi ali, nesse espaço de respiração, que o público entendeu: o amor deles não nasceu de uma ficção. Ele sobreviveu à fama, às dúvidas e ao silêncio. Quando deixaram o palco, o som dos passos deles foi seguido por um murmúrio suave, um som que misturava alívio, espanto e respeito. Não sabiam ainda o que viria depois, mas todos ali tinham a certeza de que testemunharam algo irreversível. O que ninguém imaginava era que o verdadeiro choque ainda estava por vir. O segundo ato começou como um trovão após a calmaria. O mundo mal havia digerido a confissão e, ainda assim, um novo tremor se aproximava. Aquela mesma sala, poucos segundos depois das palavras finais, Park Seo-joon colocou a mão no bolso do casaco. O gesto parecia trivial, mas o silêncio que se formou foi absoluto. Ele retirou um pequeno envelope branco e o entregou ao moderador da coletiva. Por favor, compartilhe com a imprensa, disse, com a voz serena. Ninguém imaginava que aquele simples pedaço de papel mudaria o curso da tarde, e talvez da história recente do entretenimento coreano. Dentro do envelope, em uma caligrafia limpa e firme, uma única frase: vamos nos casar em dezembro. O caos foi instantâneo. As cadeiras arrastaram, as câmeras dispararam como uma chuva de relâmpagos, e o som dos cliques ecoou como aplausos histéricos. Repórteres se levantaram, uns gritaram o nome do casal, outros apenas cobriam a boca em choque. Transmissões ao vivo quebraram recordes. Em menos de um minuto, hashtags em coreano, inglês, português e japonês começaram a dominar as redes. No X, antigo Twitter, o Park Seo-joon Park Min-young casamento se tornou o assunto mais comentado do planeta. Em uma cultura onde a imagem pública é cuidadosamente construída, o ato deles parecia um terremoto de autenticidade. Nenhum assessor, nenhuma nota oficial filtrada. Um vazamento planejado. Apenas amor, cru e desarmado. Era como assistir a um drama da vida real, mas sem roteiro, sem cortês, sem segunda tomada. Myung segurou a mão dele. O gesto foi simples, mas carregava a força de todos os anos em que não puderam fazer isso diante do mundo. Ela sorriu, e o brilho nos olhos dela dizia mais do que qualquer palavra. Esperamos muito tempo para poder dizer isso em voz alta, disse suavemente. Agora estamos prontos. Perguntas vieram como uma avalanche. Onde seria o casamento? Quem faria parte da cerimônia? Foi ele quem pediu ou ela? O evento seria aberto ou privado? Mas o casal não respondeu a tudo. Em vez disso, Seo Joon inclinou-se para o microfone e disse: contaremos mais quando for o momento certo. Agora, só pedimos gentileza. Somos apenas duas pessoas apaixonadas, prontas para começar o próximo capítulo. A frase, dita com tanta calma, teve mais impacto do que qualquer resposta detalhada. Eles se curvaram juntos, em um gesto respeitoso e simbólico, e saíram de mãos dadas, deixando para trás uma sala em estado de puro espanto. Lá fora, o mundo entrou em ebulição. Os noticiários interromperam a programação para cobrir o anúncio. Canais internacionais traduziram a notícia em tempo real. Celebridades coreanas começaram a postar mensagens discretas, corações, taças de champanhe, emojis de anéis. O ator veterano escreveu: o segredo mais mal guardado da Coreia, enfim, revelado. Horas depois, os fãs já tinham transformado as redes em um arquivo vivo de memórias. Vídeos antigos do casal, risadas durante bastidores, olhares furtivos em premiações, momentos aparentemente casuais, começaram a reaparecer.
agora com novas interpretações. Cada sorriso, cada toque, cada olhar ganhou um novo significado. Era como se o tempo tivesse se reescrito. Nos dias seguintes, histórias de bastidores começaram a surgir. Um estilista confidenciou que os dois sempre pediam o mesmo horário de prova de figurino. Uma maquiadora revelou que Myeong, certa vez, lhe pediu um batom um pouco mais suave, mas bonito o suficiente para ele notar. E um assistente de produção contou, rindo. João sempre chegava cedo demais aos sets onde Myeong filmava. Nada era explícito, mas agora tudo fazia sentido. 3 dias depois, o casal voltou a aparecer, não em uma coletiva, mas em silêncio. Ambos publicaram a mesma foto em suas contas do Instagram, um pôr do sol à beira-mar, duas mãos entrelaçadas. A legenda dizia apenas: "Vocês esperaram. Nós agradecemos." Não havia logos, não havia anúncios, apenas uma imagem que falava mais alto que qualquer declaração. Em poucas horas, a foto ultrapassou milhões de curtidas. Comentários de fãs, artistas e até políticos coreanos enchiam a publicação com palavras de carinho. "É o fim dos rumores, o começo da verdade", escreveu um comentarista de entretenimento. Enquanto isso, revistas começaram a especular sobre o casamento. Uns diziam que seria em Jeju, sob o céu de inverno. Outros apostavam em uma cerimônia discreta no exterior, apenas para familiares e amigos próximos. Mas todos concordavam em uma coisa: não haveria patrocínios, nem frases oficiais, apenas amor. O público reagiu com uma mistura rara de comoção e respeito. Em uma era em que a privacidade é moeda rara, o casal havia conseguido algo quase impossível: preservar o que é humano em meio ao espetáculo. Havia algo profundamente coreano naquela decisão: o equilíbrio entre honra, sentimento e silêncio. Críticos escreveram que a coletiva parecia uma cena de filme de autor, onde o amor não grita, apenas existe. Uma revista descreveu: eles não conquistaram o público com um beijo, conquistaram com a verdade. Os dias que seguiram foram de celebração. Fãs organizaram eventos simbólicos, acendendo velas em praças, subindo faixas com frases de apoio. A nação inteira parecia se curvar, não apenas diante de uma história de amor, mas diante da coragem de amar sem filtros. E no meio de toda essa comoção, algo sutil aconteceu. As pessoas começaram a falar menos sobre rumores e mais sobre esperança, sobre a ideia de que o amor verdadeiro, aquele que não precisa de palco nem de aprovação, ainda pode existir, mesmo sob os holofotes. O colunista resumiu perfeitamente: enquanto o mundo corre atrás do espetáculo, eles escolheram a paz. Enquanto todos gritavam, eles apenas se olharam. E esse olhar foi suficiente para calar os rumores. O tempo passou, mas o impacto daquele anúncio não diminuiu. Ele se tornou um símbolo de algo raro: a autenticidade em um mundo que vive de aparências. E para os que presenciaram aquele momento, algo ficou gravado para sempre. Não apenas o anúncio de um casamento, mas a lembrança de dois corações que, mesmo cercados por câmeras, escolheram se amar no silêncio. E quando, enfim, o sol se pôs naquele dia, havia uma sensação estranha de plenitude, como se o mundo tivesse aprendido, mesmo que por um instante, o que significa amar sem medo. Park Seo-joon e Park Myung não apenas contaram sua história, eles mostraram que, em meio ao barulho do mundo, ainda existe espaço para a verdade. E essa verdade, dita sem pressa e sem vaidade, foi o maior espetáculo que o amor poderia oferecer.